Nossas boas-vindas a você, meu amigo telespectador, que acompanha o programa semanalmente, aqui na Claro, canal 5 ou no YouTube, e também para você que está chegando pela primeira vez. A vida do espírito na Terra é apenas uma fase em sua trajetória evolutiva. E enquanto tivermos necessidade das experiências que só este mundo pode proporcionar, estamos fadados a repetir um ciclo. Preparação para o nascimento, infância, adolescência, juventude, maturidade, velhice, desencarnação e intermissão, que é o período entre duas reencarnações. E aí o ciclo recomeça, com o planejamento para a nova reencarnação. Na sequência dos próximos programas, você vai saber um pouco do que representa para o espírito imortal cada uma destas fases da vida material. Por exemplo, o que acontece com a nossa alma durante o período de gestação? Onde ela fica exatamente enquanto aguarda o desenvolvimento do seu novo corpo físico? E como se opera a ligação dela, da alma, com o espírito da mãe ou com o corpo físico da mãe também. E o nosso telespectador pergunta: os espíritos sabem de todas as coisas? E Matheus Weber responde ao final do programa. O Diálogo Espírita está no ar. Caríssimos amigos, estamos iniciando o nosso Diálogo Espírita de hoje com o tema livre, que vai tratar aqui do ciclo da vida. O espírito hoje, nós vamos falar sobre o espírito durante o período de gestação, e como eu coloquei na abertura, nos programas subsequentes virão as outras fases, infância, adolescência, etc, etc. A gente vai fechar esse ciclo. O que acontece normalmente nessas diversas fases da vida com o espírito? Reencarnado, nós falamos ali até no período de intermissão, né? Aquele período entre a desencarnação e a próxima reencarnação, mas é só para justamente fechar o ciclo, para fazer o elo ali da ligação. Mas o nosso interesse é do momento do início da reencarnação até a desencarnação. E vocês vão ver aqui com a Rose e a Andréia que é muito interessante, uma matéria muito interessante que envolve muitos outros detalhes. A gente poderia aqui pensar logo em termos de, mesmo na gestação já, a gente vai ver isso um pouquinho no final aqui, sobre a educação do espírito, que ela deve começar já ali, ou reeducação, né? Tem o problema do aborto, mesmos abortos espontâneos, tem uma série de coisas aí que a gente vai ver hoje e nas outras fases mais ainda. A infância, por exemplo, é repleta de informações importantíssimas para todos nós. Bem, eu vou começar aqui com a Rose, fazendo um apanhadinho da questão 339 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, que a perturbação do espírito, aquela dificuldade, o espírito, a gente vai ver em detalhes aqui, é maior quando o espírito vai reencarnar do que quando desencarna. Isso é uma surpresa para muita gente, porque a gente sempre imagina que quando a pessoa morre, né, desencarna, é que ela passa por vários conflitos e não sabe o que vai acontecer do lado de lá, e às vezes com sofrimento ou sem sofrimento, uma série de coisas que a gente estuda, mas a gente esquece de abordar esse aspecto aí do espírito quando reencarna. Ele diz que é maior e mais longa do que na desencarnação. Entre aspas, diz assim, o prelúdio, né, quer dizer, o início, é de uma espécie de agonia. É surpreendente isso. Embora na desencarnação a perturbação varie bastante, varia, nós falamos outro dia aí, recente, de algumas horas a muitos anos. Em média, ela dura cerca de 72 horas. Emmanuel nos traz essa informação, né? 72 horas. Na reencarnação é um pouco diferente, Rose. Bom, nós temos que pensar para responder sobre isso nas nossas fontes. Nós temos primeiro uma visão geral, ampla, né? Do Allan Kardec nas obras básicas. Depois nós temos notícias mais detalhadas nas obras de André Luiz. Temos as nossas próprias percepções, as minhas, das numerosas gestações.
e também nas comunicações mediúnicas de espíritos que estão se preparando para reencarnar e que relatam esse preparo. O que nós sabemos? Sabemos que o processo de desencarne, para o espírito que já está no fim de um longo processo de exaurimento das forças vitais, uma doença mais prolongada, ou que está bem equilibrado, é muito rápido, tranquilo, e ele expande as suas possibilidades, a sua consciência, à medida que se liberta da restrição do corpo físico. Na reencarnação, o processo é oposto. O espírito está, às vezes, há décadas ou muito mais no plano espiritual, com a sua consciência expandida, com a possibilidade de comunicação mental, quando é medianamente equilibrado, com capacidade de volição, de transporte mais rápido. E ele precisa restringir a sua consciência para os limites próprios do cérebro físico. Ele precisa acoplar ao novo corpo e, de forma automática, programar a sua formação. Isso requer um esforço de espíritos orientadores, quando o processo não é automático, e requer também uma certa dose de adaptação, de esforço adaptativo do reencarnante também. Ele, quando se liga ao corpo, ele começa a perder as suas percepções do plano espiritual. Ele volta ao nosso ambiente da Terra. Nem sempre o lar é aquele mar de harmonia que se desejaria. E esse conflito de vibrações, junto com a sua limitação pela ligação ao corpo físico, lhe dão algum sofrimento que não é físico. É uma espécie de desconforto, que é tanto maior quanto o espírito está ainda em grau mediano, com débitos e ligados a uma família em conflito. E é tanto menor quando o espírito é muito elevado e se sobrepõe ao meio, ou está reencarnando, embora mediano, numa família harmoniosa. Então, o período realmente é duradouro de adaptação, de esforço adaptativo e de um certo desconforto quando não há harmonia de vibrações com o lar. André, na questão 344, os espíritos nos ensinam o seguinte, que a ligação do espírito reencarnante com o óvulo se dá no momento da concepção através de um laço fluídico, energético, a gente poderia hoje, numa linguagem mais atualizada, talvez usar assim, e que ele vai se apertando cada vez mais até o nascimento. Exato. Tem uma palestra, inclusive, do Dr. Décio Iandoli, que está disponível no YouTube, e é gratuita, que ele fala sobre... É muito interessante esse material dele lá, que ele fala sobre a epigenética e a influência do meio sobre a carga de genoma do indivíduo e que vai ter influência sobre a questão física. Tudo isso influencia, como a Rose trouxe há pouco, a ligação molécula a molécula, criando esse laço fluídico que se dá pelo perispírito ao corpo físico. Então, nós teríamos uma ordem mais ou menos explicativa de que o espírito, que é a inteligência, age sobre o perispírito, que é o molde, e, por fim, o corpo físico. Isso se dá, então, a partir da concepção, que é o que a pergunta 344 explica, né? A resposta dos espíritos a essa questão é: a união começa na concepção. Por isso que é tão importante nós conhecermos além desse conhecimento de ordem comum, né, de senso comum, que as pessoas imaginam que quando elas realizam, por exemplo, o aborto, não está causando mal, porque é apenas um início da vida ali de algumas células. Não, existe um espírito ali preparado, com toda essa complexidade, existe uma equipe toda envolvida com esse espírito que vai reencarnar. Com um trabalho que às vezes vem de meses já, ou talvez quase de anos. Então todo aquele trabalho é perdido nesse ato impensado aí, ou por ignorância, enfim, né? Bom, no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, através do Chico Xavier, ele explica que os espíritos medianos, Rose, passam pela sonoterapia para que os princípios psicossomáticos, é um termo que ele usa, né, se adaptem ao restringimento do perispírito, porque o perispírito, gostaria que você explicasse, eles têm uma formação de adulto, né, normalmente de adulto, e daí quando ele vai reencarnar, ele tem que assumir a
a nova aparência física que ele vai ter como bebê, né? O que a doutrina nos diz, o que nós observamos pessoalmente, né, em reuniões mediúnicas, onde espíritos que vão reencarnar às vezes se comunicam no preparo pré-reencarnação. As noções gerais que nós temos é que não é propriamente uma sonoterapia profunda, mas um amortecimento das percepções, uma restrição das capacidades espirituais de percepção, de comunicação, para adaptação ao organismo ao qual ele deve presidir a formação e a modelagem através do seu perispírito. O que isso significa? Ele aos poucos se desliga do plano espiritual. Não é necessariamente para todos os espíritos, embora nós já tenhamos presenciado casos em que ocorra, que vai entrar num estado de sono. É mais como se estivesse num estado semilúcido, sonhando acordado, como quando volta de uma anestesia, lembram? Você já escuta, já percebe, mas está ainda um pouco grogue. O espírito que vai reencarnar, ele passa por um processo assim, inverso ao da desencarnação. Ele começa a amortecer as suas percepções, as suas capacidades e se adaptar ao organismo. Vimos casos de espíritos que são adormecidos. Foi uma surpresa para nós, porque nós acreditávamos que o espírito não dorme. E vimos casos de espíritos que permanecem, pelo seu grau evolutivo, num estado de lucidez plena, embora amortecida sua percepção pela junção com o corpo. Continuando aqui na 351, no intervalo, explicam os espíritos superiores, entre a concepção e o nascimento, cresce essa perturbação, cresce. E vai cada vez mais, ele vai se desligar. Ela acabou de colocar aqui, né? Limitando cada vez mais a liberdade do espírito e assemelha-se ao estado durante o sono. Está reforçando o que nós dissemos até agora. Quanto mais perto do nascimento, as ideias, as lembranças de todas as vidas passadas e das vivências como desencarnado, elas se apagam. A gente sempre tem que lembrar que cada caso é um caso específico e tem as suas particularidades dentro da história daquele espírito. Então, sim, o espírito, ele, como a Rose trouxe aqui, né, ele vai sendo como se diminuindo aquela carga energética para poder ir desligando lentamente dessas memórias passadas, porque senão o pequeno corpo, o pequeno aglomerado de célula que inicia ali a partir da concepção, não toleraria tal carga energética. Então, logicamente, isso é acompanhado de um adormecimento, por assim dizer, de um entorpecimento, de um certo desconforto. Esse espírito não terá toda a capacidade dele ali naquele momento, porque ele está passando por essa transição energética, né? De um formato ali espiritual para então um ser reencarnante, a alma, por assim dizer, que vai entrar nesse corpo físico, essa energia espiritual vai ligar molécula a molécula da vida a esse corpo físico. Então, logicamente, a gente tem essas alterações de memória. Ele não vai poder, logicamente, lembrar de tudo, de todas as vidas, de todas as experiências, porque isso atrapalharia um novo projeto reencarnatório. Perfeito. Nós vamos para o intervalinho e já voltamos. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, plantio, cultivo e colheita. No editorial, os jovens necessitam a atenção urgente do movimento espírita. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, Jesus, o juízo final e a volta do Messias. E ainda, embriões congelados e o enigma do espírito, o que acontece durante 30 anos de espera. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Voltando com o nosso tema livre de hoje, o espírito durante o período de gestação. Passando aqui para a Andréia, desculpe, é com a Rose. Opa, sou eu? O planejamento reencarnatório é exceção e não regra. Muita gente acha que é regra absoluta. Não é. Pelo menos segundo o espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz, que trata muito bem desse problema da reencarnação. A maioria se faz em
aspas, moldes padronizados. Rose, rapidinho, por favor. Um estudante que vai para outro país vai obedecendo a um planejamento geral do seu curso. Um cientista que vai para outro país trabalhar vai obedecendo a um plano específico de trabalho. O planejamento reencarnatório depende da finalidade da reencarnação e das condições do espírito. Ele pode ser feito em modos padronizados, o que não quer dizer sem planejamento, só que um planejamento feito não pelo próprio espírito, mas pelos seus entes superiores que decidem por ele. Quando o espírito é evoluído, ele mesmo participa. Padronizado não quer dizer mecânico nem automático, significa com controle superior nos moldes gerais. Andréia, existe várias coisas, você falou há pouquinho ali que praticamente cada processo reencarnatório um é diferente do outro, o que é fato. E há por isso, por quê? Porque há uma conjugação de fatores ali que influenciam esse processo durante a gestação. Um deles é a afinidade entre o espírito do reencarnante com os pais, né? Essa harmonização dela se processa de uma maneira mais rápida e tal. E outra coisa é o estado orgânico e psicológico da mãe, principalmente, né? Você poderia explicar um pouquinho sobre isso? Eu acho que para embasar essa questão, a gente pode usar uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre a família biológica e a família de laços espirituais, de afinidade espiritual. Então, nem sempre um reencarnante tem afinidade espiritual com aquela mãe, né? Porque teve em outras vidas, em outras experiências, desajustes afetivos. Então, essa reencarnação é justamente para ambos os espíritos equilibrarem essa desarmonia que houve lá no passado. Então, esse processo é muito delicado, porque se eu tiver um espírito reencarnante que, por exemplo, numa vida passada foi um inimigo, uma pessoa que causou o mal, logicamente essa afinidade não se dará de forma espontânea. Então, essa construção traz algumas dificuldades. Então, aqui entra a complexidade e porque isso explica também porque que é caso a caso. Cada espírito reencarnante tem o seu histórico, cada mãe que vai permitir, né, porque ela também permite que isso aconteça ali, existe esse histórico dela, da mãe, e existe esse histórico do filho. Outro fator que influencia é a condição desse espírito reencarnante. Se ele é moralmente um pouquinho mais equilibrado, mais elevado, para ele é muito mais fácil, obviamente, né, cruzar esse período que medeia entre a concepção e o nascimento, é muito mais tranquilo do que um espírito agressivo, por exemplo, moralmente desajustado e com compromissos graves a atender, né, porque às vezes ele vem de uma maneira mais desequilibrada, com rebeldia, ele não aceita, e nós vamos ver aí algum complemento sobre isso aí. Então, um espírito que pode contar com apoio desde o início, por parte dos pais, é bem recebido, foi planejado direitinho, e ele também oferece boas condições, ele também está se propondo a essa nova etapa de livre e espontânea vontade, digamos assim, com interesse, porque acha que é a sua necessidade, para ele é muito mais fácil, né? Ele desfrutará também de mais liberdade durante esses primeiros meses da gestação. Poderá, às vezes, participar ativamente, porque ele não fica preso no corpo da mãe. Ele está desencarnado, ele não reencarnou ainda. É um processo que ocorre paulatinamente, né? Então, durante este período, exceto talvez as últimas semanas, eu repito, ele não fica totalmente constrangido, amarrado ao corpo da mãe. Ele sai, igual nosso espírito mesmo reencarnado, durante o sono ele se desdobra, chamada emancipação da alma. Já um espírito, e aí que entra, Rose, a situação do espírito de uma reencarnação compulsória, por exemplo, né? Ele às vezes tem que ser medicado magneticamente para não interferir demais nesse processo, não atrapalhar, né? E não levar às vezes até o fracasso dessa gravidez. O que nós podemos contar, né, da nossa observação dessas décadas de atendimento mediúnico e que está de acordo com algumas revelações, algumas notícias do plano espiritual? O espírito profundamente rebelde, às vezes vinculado às falanges do mal, com poder autoritário transitório, né, sobre centenas ou milhares de espíritos dedicados ao mal,
ele vai até um certo ponto. Chega uma hora em que ele é constrangido a reencarnar. Consegue ficar 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 anos no plano espiritual. Já vimos relatos de casos assim. E nessa reencarnação que é compulsória, ele se vê tolhido de repente onde estava, trazido a um ambiente, que foram os casos que nós acompanhamos, nem sempre necessariamente é assim, ele é atendido no plano espiritual mesmo, em 99% dos casos. E nós vimos duas situações. Uma em que ele se revolta, quer imediatamente voltar para o seu grupo, não quer ficar preso e tem pavor da ideia de ter que reencarnar, perder a memória, o poder e ficar à mercê das forças naturais, ainda em condições expiatórias difíceis. E ele quer fugir. Nesse caso, se faz igual se faz no hospital, se aplica uma injeção calmante em alguém, há uma magnetização para que ele adormeça em suas percepções e já acorde somente depois, no final do processo reencarnatório, pelo que nos noticiaram. E temos alguns casos muito interessantes em que o espírito às vezes tinha até uma dimensão, um volume exagerado de corpulência, né? Uma aparência assustadora para tentar intimidar os médiuns do trabalho, e que ao fazer essa magnetização ele vai encolhendo e readquirindo sua forma infantil, já facilitando depois a sua aproximação. Naturalmente ele fica revoltado, tenta se insubordinar, mas os espíritos superiores que presidem esse processo fazem a sua miniaturização ali, com a energia do grupo mediúnico, para facilitar em algum grau o processo. Esses atendimentos são exceções, acredito que se deem mais para esclarecimento nosso dos médiuns do que propriamente por necessidade espiritual. Mas na reencarnação compulsória, ele é ou adormecido ou já transformado, miniaturizado. Isso, miniaturizado. Eu desisto essa palavra. É isso aí. Ele fica com a forma de criança. Hoje estamos no troca-letras, né? Ele fica com uma forma infantil e já perde a maioria das suas percepções, tendo que se subordinar à reencarnação que lhe foi determinada pelos poderes superiores. Muito bem, nós temos aí cerca de 2 minutos e meio para abordar praticamente uma questão, mas eu gostaria de ouvir as duas. André, a ciência demonstra que é importante, e essa ciência mesmo, né? É importante a mãe envolver o bebê numa atmosfera emocional saudável, de equilíbrio, alegria, a receptividade. E não é só a mãe, o pai também, quando tem, né? Não haver brigas, discussões, porque isso desequilibra a gestante e tal, e vai afetar o bebê. E porque ele é capaz de sentir, de ouvir muita coisa, ouve música calmante, ajuda, né? Reage a essas demonstrações. Então a pergunta que fica para as duas, você comenta um pouquinho, ela pode fechar depois. Como interpretar essa constatação à luz do Espiritismo? Porque a ciência está dizendo isso, e o Espiritismo corrobora isso. Exato, porque nós aprendemos pela toda a codificação de Kardec, todas as mensagens dos espíritos amigos, que a lei do amor, de justiça e de caridade é o que faz a gente evoluir moralmente, e por elas nós estamos aqui. Então, naturalmente, quando essa mãe amorosamente recebe esse ser, então a gente entende, né, que ela está fazendo a parte dela nesse caminho evolutivo daquele ser que está nascendo. Na psicologia, a gente teria que falar em outro programa, porque temos a teoria do apego, que diz exatamente isso, que quanto mais amor, mais afeto, mais aquela criança se sentir amparada, ela estabelece relações de afeto muito sólidas e que vai dar segurança ao longo da vida dela. Então, a gente tem essa teoria lindíssima, né? Teoria de apego de John Bowlby. E o espírito, rapidinho, Rose, o espírito, pelo conhecimento espírita, o espiritismo realmente é isso aí, o espírito reage a essas situações, porque ele está consciente, já está... Ele tem percepções, não são propriamente percepções mentais, cerebrais do corpo físico, ele está ainda no estado de semidesligamento perispiritual e espiritual, e conserva as percepções do ambiente. A amorosidade é fundamental. Vem aí o nosso perguntas e respostas. Olá! No Perguntas e Respostas de hoje, responderemos a seguinte questão: os espíritos sabem todas as coisas? Curiosamente, essa é a primeira coisa que Allan Kardec aprendeu no espiritismo, segundo ele mesmo disse.
os espíritos não sabem todas as coisas. Na verdade, entre eles há uma grande diversidade de caracteres, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista intelectual, especificamente do conhecimento. Alguns espíritos sabem todas as coisas, mas são apenas aqueles espíritos já puros ou perfeitos que já tiveram muitos anos anteriormente de evolução. Ou melhor, dizendo, todos os anos necessários de evolução. Então, é algo de completamente outra magnitude. Os espíritos ainda inferiores e mesmo a maioria dos superiores que entram em contato conosco ainda não conhecem todas as coisas. Os espíritos superiores, inclusive, podem muitas vezes se enganar, como Allan Kardec mesmo mostrou. Allan Kardec, em sua obra, chegou a recusar algumas comunicações ou informações específicas de espíritos superiores e também apontou, às vezes, discrepâncias de opinião entre eles. Então, mesmo entre os espíritos superiores pode haver o erro. Na última parte do Livro dos Espíritos, há uma questão que aparentemente contradiz isso que nós estamos dizendo, quando se trata da felicidade, da natureza da felicidade dos espíritos superiores. Dizem eles mesmos que a sua aventura consiste de não conservarem as más paixões e de conhecerem todas as coisas. Mas este conhecerem todas as coisas é muito mais em um sentido de exploração, investigação, de processo de conhecimento de todas as coisas, do que propriamente de ter um conhecimento definitivo sobre tudo. Essa perspectiva é muito importante, porque mostra para a gente que, na verdade, entrar em contato com os espíritos é a mesma coisa que entrar em contato com outros homens. Quando nós conversamos com outras pessoas, nós naturalmente precisamos identificar quais são as disposições dessas pessoas para conosco. Então, se elas estão querendo ser prestativas conosco, se querem nos atrapalhar, se querem nos instruir, se querem apenas debochar. Então, essas são coisas muito importantes. E também, é claro, qual que é o grau de autoridade que elas tenham sobre qualquer coisa. Isso não quer dizer que com os espíritos inferiores, por exemplo, nós não tenhamos coisas a aprender. Há coisas no espiritismo, muitas coisas, que nós só aprendemos por causa do depoimento direto de espíritos inferiores. Então, o fato de que alguns deles ainda se acreditam em perturbação, o fato de que alguns deles apresentam a ilusão de fome, de percepções materiais específicas, de necessidades materiais. Essas são coisas que nós só descobrimos porque os próprios espíritos inferiores contaram para nós. Allan Kardec chega a fazer uma analogia do mundo espiritual, dizendo que se nós quiséssemos conhecer uma população qualquer, mesmo aqui do nosso mundo, nós precisaríamos estudar todos os seus níveis sociais. Não bastaria ver como se comportam as suas elites ou como se comportam as suas camadas mais baixas. Seria preciso fazer uma investigação sobre todas as camadas dessa sociedade. A mesma coisa, então, vai acontecer com o mundo dos espíritos. Então, o seu grau de conhecimento, até as suas disposições, podem mudar bastante. Mas nós temos coisas para aprender com todos eles. Então, com isso, o nosso programa se encerra por aqui. Agradecemos por sua audiência e desejamos uma excelente semana.